Shalom, família, sejam bem-vindos a mais um episódio do FlechaCast. É muito bom ter vocês aqui conosco. Hoje a gente está num cenário diferente, uma vibe completamente outra, ao ar livre. E vocês vão entender daqui a alguns minutinhos o porquê que a gente está num lugar que é tão especial, tão bacana aí pra gente. Fazendo parte da Flecha é sempre um prazer estar aqui. E a gente queria muito compartilhar com vocês esse momento tão especial. Uma coisa tão bacana que a gente fala sempre sobre trazer a vida cristã para a prática, e isso aqui faz parte do que é a prática. A gente está em um lugar onde a gente vê o amor de Deus sendo colocado em prática no dia a dia, com pessoas que são tão amadas e necessitam tanto do amor de Deus quanto nós, necessitam tanto da misericórdia de Deus como nós. E antes de mais nada, já queria fazer o nosso momento pedinte, como sempre. Então, deixa o seu like, compartilha, comenta, isso ajuda muito a que esse projeto possa alcançar mais vidas, mais pessoas possam ser alcançadas e vamos juntos nesse caminho atrás de sermos mais próximos de Cristo e colocar a nossa vida cristã em prática. E antes de mais nada, sem mais enrolação, vamos apresentar o nosso convidado de hoje, que é o Lima, cara que é missionário e que tem sido usado por Deus de uma maneira tão incrível, que inspira tanto a gente e tantas outras pessoas. Lima, seja bem-vindo ao FlechaCast e obrigado por recepcionar a gente hoje aqui. Eu que agradeço, fico muito feliz de estar aqui podendo falar um pouco, do nosso projeto, da nossa história, da nossa caminhada aqui, e que nós possamos aqui estar crescendo junto nesse podcast, que Deus abençoe a todos. E aproveitando, apresenta para o pessoal onde que é esse lugar tão incrível. O pessoal já deve estar perguntando. Nossa, que cenário bonito, né? Avisa para o pessoal onde é que a gente está hoje. Nós estamos no campo de futebol aqui da nossa comunidade terapêutica, no Café com Cristo, no Buriti Sereno, Aparecida de Goiânia, Goiás. É um prazer para a gente estar sempre fechado dentro de estúdio, vir para um lugar assim, ouvindo canto dos pássaros e tudo, é muito legal para falar de uma coisa que é tão bacana, que é sobre vida, é sobre sermos resgatados, sermos buscados, porque muitas vezes quando a gente fala de resgate, a gente pensa que é uma coisa muito difícil e a gente esquece que se não fosse por Cristo, nenhum de nós teria sido resgatado, independente da nossa situação, a gente precisa ser resgatado. E falar um pouquinho de você, o pessoal te conhecer, para quem tá tentando entender o que é a casa terapêutica, a casa terapêutica é um lugar onde a gente acolhe e tem um trabalho de recuperação com dependentes de químicos e álcool, é isso? Isso. A nossa instituição, ela tem 18 anos aqui em Aparecida de Goiânia, Ela ficou durante 10 anos, ela ficou ali no Goiânia Parque Sul e 6 anos agora aqui no Buriti Sereno. E 2 anos antes de tudo isso, por isso que chama Café com Cristo, que nasceu na madrugada, as duas instituições, Nasceu na madrugada entregando pão e leite para moradores de rua há 18 anos atrás, onde eu trabalhava no Tatico nessa época, e aí a gente entregava pão e leite para moradores de rua, na época, moradores de rua mesmo. Olha. E um kit de higiene pessoal, e houve-se uma necessidade muito grande de ter essa instituição. Mas na época a gente ainda não entendia, não. Nós queríamos tentar conjuminar uma vida igreja, uma vida missionária, a nossa chamada e o trabalho. Então nós conseguimos conjuminar um projeto da madrugada. Então a gente entregava esse pão, leite e internava algumas pessoas em alguns lugares. Antes das internações ainda, bem antes, era um público que vinha arriscar a vida em Goiás, em Goiânia, e não conseguia retornar para sua casa, chegavam com 3, 4 filhos, e ia olhar uma chácara, o dono da chácara não aceitava, e aí não pegava, essa pessoa ficava na rua. A gente mandou muitas pessoas de volta para a sua cidade de origem, e aí a gente começou depois a fazer internação de algumas pessoas, nosso grupo ele começou a ser grande, E aí a gente devia ter mais ou menos aproximadamente quase uns 30 pessoas internadas em vários lugares. E a gente assim pagava para essas pessoas estarem hospedadas no tratamento. E
Quando eu fui ver, nós não tínhamos mais dinheiro para pagar para as pessoas internarem, e olhei, a minha área estava cheia de pessoas de situação de rua. E aí eu fui vendo que tinha uma necessidade, eu estava até falava para minha esposa, nossa, já sei onde isso vai parar. E aí foi acontecendo que eu tentei falar com o Alessandro, filho do seu Zé Tatico, a respeito para poder sair do mercado, que eu tinha uma chamada, eu quis ajudar Deus, né? E aí ele pegou e não entendeu nada e me falou que tinha outros projetos e, enfim, depois de um tempo ele chegou em mim e perguntou para mim qual que era, né, aquele motivo que eu tinha conversado com ele. E ele já era cristão e a gente saiu de lá do serviço e montamos a primeira instituição, que foi o Café com Cristo no Goiânia Parque Sul, onde permanecemos 10 anos. De lá não adequava, nós viemos para cá, para o Buriti Sereno, onde adequou vigilância sanitária, e aí a gente assim, cumpriu, né, aquilo que a gente queria, que era o quê? Ter uma comunidade terapêutica. E a gente foi exercer uma lei chamada Marco Regulatório, chamada RDC 29, que é uma lei para a comunidade terapêutica. Sim. E aí a gente vê, é um trabalho mais humanizado, não é que nem casa de recuperação, ele tem convivência de pares, ele tem prevenção em recaída, ele vela muito por um quarto que cabe até 10 pessoas, ter menos pessoas, não é colocar muitas pessoas no mesmo local, é um trabalho mais humanizado, é um trabalho com muito mais assim profissionais na área da saúde e a parte espiritual. Então a gente, era o que a gente queria fazer, porque o projeto Café com Cristo, ele nasceu para os invisíveis, para aquelas pessoas de situação de rua. Então, essa pessoa de situação de rua, a gente, no entanto, aqui a gente tem 80% de vaga gratuita e 20% de vaga pagante. E quando é pagante, que se fala pagante, as pessoas pensam assim, é 2.000, é 1.500. Não, é valor simbólico muitas das vezes. Muitas das vezes até o que a família consegue pagar. Então, a gente saímos de uma instituição de 10 anos e vemos para uma que tem piscina, campo de futebol, piscineiro para limpar a piscina. Então, você pegar uma pessoa de situação de rua e colocar num lugar desse é gratificante demais. Hoje, biblioteca, sala de computação, né? A pessoa pegar um certificado, né, de conclusão de uma instituição, um certificado de conclusão de um curso, né? Senar dentro da instituição. Então, são vários trabalhos dentro da instituição de uma comunidade terapêutica no Café com Cristo, né, hoje. E só voltando um pouquinho na linha do tempo, se eu entendi bem, teve um momento que isso estava dentro da sua casa. Então, quando eu estava trabalhando no Tatico, e a gente saía na madrugada, todas as quinta-feiras, né, a gente pegava pessoas e levava no outro dia de manhã cedo para internar. Então, nós internamos umas 30 pessoas. E a gente pagava entre nós a equipe, as mensalidades das pessoas que iam internando. Só que chegou uma hora que nós não tínhamos mais dinheiro para pagar. E as pessoas pediam internação, pediam para sair daquela situação. Nós fazíamos uma triagem com ela e sentia firmeza. Quando eu fui ver, eu tinha, não sei, mais ou menos, não lembro muito bem, mas quase umas 10 pessoas na área de casa. Então, eu vi que aquilo tinha uma necessidade de uma instituição. E tinha uma necessidade de uma renúncia. Porque depois que eu casei, eu entendi que era Deus, a minha família e depois o ministério, né? Mas aí, quando eu fui trabalhando, porque eu não conhecia muito, assim, eu casei com pouco tempo de namoro. Então, eu não sabia se minha esposa iria aderir, se ela não ia brecar se eu era muito doido, o que era, né? Porque para algumas pessoas o missionário às vezes é louco, sabe? E é uma situação onde tem 2, 3 missionários, é uma confusão de ideia, uma loucura que vocês precisam de ver. E aí eu me lembro que com pouco tempo, esses moradores na minha casa, eu fui falar para minha esposa, então, você sabe da minha chamada? Ela falou, estou junto com você. Eu falei, meu Deus. Glória a Deus. E aí nós estamos juntos com o projeto, eu junto com a minha esposa. Não perdi meu casamento, não. Na hora do firme. Tá, né? O Senhor tem desafios, mas tem suas recompensas. Amém. E ela tem uma chamada muito grande dentro da obra de Deus. Muitas das vezes ela é a cozinheira, ela aguentar eu também em casa, muitas das vezes, né? Porque a gente não deixa de ter um problema. Se tratar de vidas e vidas adoecidas nas drogas, na dependência química. Então, muitas das vezes,
absorvo um problema daqui e vou para casa, né? Então, muitas das vezes ela breca e eu lá, opa, vamos respirar, vamos orar, vamos brecar aqui. E ela é minha companheira, ela é o meu pescoço, sabe? Cristo cabeça, ela é meu pescoço e nós Como vamos... é necessário. Isso que você falou é uma referência judaica até. Né? Que a gente fala, né, que o homem é a cabeça, e aí se o homem é a cabeça, qual parte do corpo é a mulher, né? Ela é o pescoço. Quem dá a sustentação, ajuda a direcionar, né? Para onde que essa cabeça vai olhar. A responsabilidade continua sendo o homem, mas um homem sem uma coluna forte que o sustente, que direcione, desmorona, né? É muito importante ter isso. E que, glória a Deus por sua esposa tá... Qual é o nome dela? Eva Maria. Obrigado, viu, por estar cedendo esse homem de Deus na vida de tantas pessoas e tá embarcando junto, né? Que é justamente o que é a comissão. Ou seja, quando a gente fala que a mulher é submissa, quer dizer que está sobre a mesma missão. Não é tá abaixo, mas tá na mesma missão junto, comendo o sal junto ali no caminho. E para o pessoal de casa começar a entender um pouco melhor, vamos explicar um pouquinho como é que... o que é uma casa... A gente já falou um pouquinho disso, mas acho que seria legal a gente falar um pouquinho mais a diferença do que é uma casa terapêutica, né? Qual é a finalidade de uma casa terapêutica, o que ela faz. Então, a comunidade terapêutica, ela trata pessoas adoecidas no álcool, nas drogas, alcoolista, né? E dentro desse trabalho são 6 meses de recuperação, tendo psicólogo, assistência social, né? Enfermeira, não precisa de nutricionista, na RDC não pede isso, né? Mas nós temos uma enfermeira, temos aí também terapeuta, né? E as pessoas que compõem o projeto, porque na verdade é um grupo, né? É um grupo. À noite tem as igrejas que vêm, tem um psicólogo de dia, tem às vezes a assistência social, o terapeuta que faz um trabalho de ouvido, o psicólogo faz esse trabalho de ouvido, também o psicólogo faz a terapia de grupo. No entanto, tem também as partes que nem que nós usamos NA e AA, nós usamos essa leitura que é muito boa dentro da nossa instituição, ela nos dá uma capacidade de traz a responsabilidade, muitas das vezes, de não deixar a peteca muito na vida espiritual só. Porque as pessoas têm trauma, muitas pessoas estão adoecidas em situações aí, que muitas das vezes, é lógico que a gente entende que isso vai sair, que Deus vai tirar, mas precisa ser ouvido, muitas das vezes, por um profissional. Muitas das vezes, um profissional, em 4, ouvir 4 vezes, o profissional ouve 4 vezes essa mesma pessoa acolhida dentro da instituição, muitas das vezes muda até mesmo a imaginação dessa pessoa de querer desistir, de querer parar, né? Então, essa aí é uma parte da saúde mental dentro da instituição. E tem a parte espiritual dentro da instituição, tem os cursos profissionalizantes, tem uma série de capacitação, uma série de trabalhos dentro da instituição, tá? Que nós preparamos as pessoas. Tem também a outra segunda fase, que a primeira fase são 6 meses com todos esses tratamentos dentro da instituição. Então tem partilha do sentimento, tem a reunião de 12 passos dentro da Bíblia, tem a reunião, tá, de partilha do sentimento, como eu já disse aqui, mas também tem vários temas de grupo também, e tem a segunda fase, que é depois dos 6 meses, que é a reinserção social, que é aquela pessoa que fica para a reinserção social, a maioria são pessoas que não têm família, porque quem acaba vai embora para casa, tem sua família, mas quem não acaba precisa ser assistido dentro da instituição. E essa segunda fase é o quê? A reinserção, ser reintegrado na sociedade aos poucos, tá? E como que ela vai sendo reintegrada aos poucos? Ela vai trabalhar e dorme na instituição. Ela não faz compras de nada, ela guarda o seu dinheirinho e quando ela acaba seus 3 meses, a maioria daqui sai ou com uma habilitação, ou com uma moto, ou até mesmo com uma casa alugada e vai morar próximo das igrejas aonde a gente participamos, essas igrejas que abraçam aqui o projeto, e aí ela vai se consolidar ou, né, dentro dessa igreja e morar próximo dela. Então esse é um trabalho perfeito. A gente ainda diz que não é o trabalho perfeito para nós, a gente precisa adequar muitas coisas ainda, né? Mas seria um trabalho que a gente mais chega perto e sempre está melhorando. Isso que faz
a diferença de uma comunidade terapêutica, de uma casa de recuperação, do que uma clínica, né? Que são diferentes. A casa de recuperação, muitas das vezes, não tem redução de dano, né? A casa de recuperação, muitas das vezes, ela não tem aquele negócio, um cardápio, né? Ela não sabe o que vai comer. Nós não, dentro desse trabalho, a gente já sabe o que a gente tem de cardápio semanal. Tem ali esse cardápio na parede, né? Então, tem toda uma logística, uma gestão, tem uma equipe, tem uma série de fatores aí dentro de comunidade terapêutica. E é que nem eu disse, ela não é formada por uma só pessoa, né? Não tem esse negócio de que a pessoa se recuperou, fui eu que fiz, nem o psicólogo, nem o pastor, nem o outro. É um grupo, todo mundo trabalha junto nesse trabalho. Esse trabalho, na verdade, quem ganha é o reino, né? Nós só somos, não vou falar funcionário, nós só somos servo. Nós só somos aquela pequena pessoa que tem a chamada e que entendeu, e que nós queremos somente obedecer. Se tiver que aparecer, vai aparecer Jesus, e nós vamos estar atrás da cruz escondido, que ele apareça e que nós se esconda e diminua, né? É esse o tipo de trabalho. Nós estamos no meio do mato, não temos, hoje temos, né? Olha que bonito, hoje tem tanta, vocês podiam ver atrás aqui o tanto de gente, né? Então, hoje tem, mas muitas das vezes não passa nem ônibus aqui, nós não temos, mas nós sentimos tantos milagres e tantas coisas, nós somos vistos, sabe? Muitas das vezes não somos vistos por olhos humanos, mas somos vistos por aquele que é do reino, para aquele que a gente somos servo, aquele a quem prestamos a grande continência, né? E ele tem nos visto tão grandemente aqui nesse lugar. Nós temos aqui, nessa comunidade terapêutica, nós vivenciamos muito milagre aqui. Mas milagre assim que não é aquele milagre de dor de dente que dentista tira, é milagre mesmo assim que do impossível, aquela causa que eu não consigo fazer, sabe? Aquela causa que eu sou impossibilitado. No entanto, não chegou nessa temática, mas eu gostaria de dizer isso. Eu não sou natural do estado de Goiás. Eu vim para Goiás pela Junta Missionária da Cairóis, junto com a Jocum de São Paulo. Quando eu vim para cá, eu até questionei eu falei assim, poxa, mas a gente estuda aqui missiologia há 4 anos e meio e lá é um berço, Anápolis é o lugar que mais tem cristão e eu estou indo para lá, como assim? Eu não estou conseguindo entender. E aí eu vim para cá, né? E eu tentava entender muita coisa. Então, resumindo, eu não tenho um amigo de infância aqui, eu não tenho um amigo dentista aqui de infância, eu não tenho um amigo empresário, e que eu falo assim, eu vou lá recorrer a ele, não. Deus me formou muita amizade aqui, eu não foi um encontro do acaso, foi um encontro marcado por Deus. E sempre Deus tem nos surpreendido aqui nesse lugar. Eu sou 100% tempo integral dentro da obra, né? E temos vivenciado os milagres de Deus, os maiores, mais top de Deus na nossa vida aqui. E você já foi falando isso e vai gerando essa curiosidade. Quando que você descobriu esse chamado? Então, na verdade, eu fui me recuperar no ano de 92, eu sou fruto de recuperação de uma instituição chamada Conexão Paz. Eu fiquei 2 anos dentro dela. Eu tinha medo de sair da instituição e eu tinha a chamada logo no comecinho. Eu tive um despertar espiritual, eu tive palavras que me vinham à boca que eu não conseguia entender, porque o máximo que eu cheguei perto da Bíblia, eu não nasci num lar cristão, o máximo que eu cheguei perto da Bíblia foi para fumar maconha na folha dela. Então eu não venho de um lar cristão, minha mãe desviou quando eu nasci, para você entender. E ela também voltou quando eu voltei. Então, eu fui motivo para ela desviar e fui motivo para ela voltar. Então, eu vejo assim, sabe, milagre em cima de milagre na nossa vida aqui, tá? Enfim, quando eu falei nessa situação, eu até esqueci a pergunta. De como a gente vai descobrindo o chamado, né? Porque é algo, você vai falando, não tem como a gente não se emocionar, porque o caminhar com Cristo, ele envolve mais do que aceitar, envolve uma conversão, né? Ou seja, a gente mudar de rota, mudar de direção, mudar quem a gente era. E muitas vezes, quantas pessoas não acreditam na conversão?
Não acreditam na transformação de que Deus pode sim pegar de um jeito e transformar de outro, né? É muito fácil às vezes a gente ver transformação distante, de alguém lá, de uma história que a gente ouviu, mas ver de perto. E eu acho que seria até legal você trazer isso um pouco pra gente, porque podem ter pessoas que estão assistindo a gente aqui agora pensando, nossa, que legal, que bonito, mas na minha família isso não vai dar certo, né? Na minha família não vai transformar, não, aquele meu irmão, aquele meu filho, aquele meu primo, aquele meu tio, aquele ali não tem mais jeito. Então, tem jeito sim, tem, a gente somos padrinho, eu e a minha esposa, nós somos padrinho mais ou menos uns 40 casamentos só de pessoas de rua. Então, a gente, milagre é com Deus, sabe? Talvez, muitas das vezes a gente acha que não dá, isso não dá na minha família, né? Mas dá. A minha chamada, eu tinha 2 anos dentro da instituição e eu não aceitava depois dos 2 anos, eu determinei para mim mesmo, falei, não, eu vou trabalhar, quero casar, quero ir embora, e eu voltei para minha cidade, queria tomar o controle da mão de Deus novamente, e não queria obedecer à chamada, né? E coisa dura é brigar contra Deus. Se você tem uma chamada, é melhor você se render, porque de um jeito ou do outro você vai ter que fazer ela. E eu me lembro que eu tentei correr da chamada de Deus, eu tentei correr, e resumindo, bem resumido mesmo, briguei com Deus, dormi na casa do cachorro, meu pai preferia ter uma pessoa errada do jeito que eu era antes, do que ter um crente dentro de casa, e coisa difícil foi eu querer voltar a morar lá, né? Então, enfim, quando eu renunciei tudo isso, que demorou um pouquinho, tá? Foi mais uns 2 anos brigando comigo mesmo, e quando eu me rendi foi diferente, eu aceitei a chamada de Deus, né? E no ano de 98 para 99, eu fui fundador da instituição onde que eu me recuperei. Eu fui fundador de 6 das 12 instituições da Conexão Paz. E eu fui um monitor, coordenador, que rodava as comunidades terapêuticas da época da Conexão Paz. Aonde tinha problema, eu era levado 3 horas da manhã, deixado lá, e quando amanhecia eu assumia a coordenação daquele coordenador que estava lá, e ele ia para outro lugar, e eu assumia lá. Então, só de instituição passei em algumas para tomar conta. De essas 6 de 12 que eu fundei, né? E depois eu fui para a junta missionária, aconteceu muita coisa na minha vida e eu fui para a junta missionária. Depois da junta missionária, em 99, eu vim para Goiás. Aí eu vim para ajudar um projeto no Ponta Caiana. E lá no Ponta Caiana eu fiquei, creio que mais um ano e meio, 2 anos. Depois de lá, eu vim para o Proame da Jocum, que era na rua da minha casa, né? Eu vim para o Proame da Jocum e aí passei a ajudar lá o pastor Natanael, a Vina, o filho, a Emily, que eram os filhos, né? 3 filhos, e passei a ajudar lá nesse trabalho. Mas eu nunca queria assumir um trabalho que fosse eu mesmo o presidente. Eu não queria, não. Mas Deus, ele trabalha em cima daquilo que às vezes nós não queremos, né? É verdade. É na contramão, né? E enfim, então, a minha chamada para o estado de Goiás foi até assim, que nem eu disse lá na Missão Cairóis e na Jocum São Paulo, antes de vir para cá, muitas coisas. Eu era para ir para o Haiti, eu era para ter ido para outros lugares pela Missão AME lá em São Paulo, e eu falei, não tenho chamada para missão transcultural. E não fui, mas para cá eu tive muita alegria. E aqui eu casei, e depois que eu casei, nós veio ter um café com Cristo, né? Coisa que eu não pensava em ter, em chegar. Na verdade, eu não tenho, né? O café com Cristo ele é nosso, né? E enfim, né? Então a minha chamada, ela foi assim, ela foi falada bem comigo, sabe? Porque Deus não deixa nós na escura quando nos chama. Ele dá as firmes palavras dele que é conosco. Eu já provei tantas coisas de Deus, eu vou contar um negócio aqui, eu não sei nem, mas eu senti de contar. A nossa instituição, quando era o Café com Cristo, quando nós montamos,
eu ganhei uma oferta boa, eu comprei muita coisa para reformar a casa. E a primeira coisa que eu comprei foi 20 cadeiras. 20 cadeiras. Eu comprei o cimento, comprei tudo e comprei as 20 cadeiras. Só que o que eu comprei para fazer a construção lá, para entrar as pessoas, foi assim, acabou rápido. E eu olhava as cadeiras e falei, não, eu comprei as cadeiras, mas ainda falta cimento, falta isso. Só que eu comprei 22 cadeiras, que era o tanto certo de pessoa que eu iria trabalhar lá dentro. E, na verdade, foi isso, foi 22 pessoas mesmo que trabalhou no começo. E eu me lembro que o primeiro aluno que chegou lá, ele chamava Ediron. Ele chegou lá, a casa não estava pronta, não estava acabado, o reboco por dentro estava tudo desmanchado porque farelava. E eu tinha as 20 cadeiras, tinha tudo lá, mas não estava funcionando a instituição. Chegou um homem de moto e falou assim para mim, olha, eu vim internar meu filho aqui. Eu falei assim, mas como o senhor soube daqui? Aqui não está funcionando. Ele falou, pois é, mas eu vim trazer meu filho. Eu falei, não está funcionando, nem comecei, já vai fechar, porque não pode trabalhar desse jeito aqui. Não é humano. Ele falou assim para mim, deixa eu te falar. Eu vou montar nessa moto, meu filho vai montar comigo, nós vamos embora. Eu falei, tá bom. E eles montaram e foram. Eles não andaram assim, 1,5 metro, 2 metros. E o filho dele olhando para mim, ele falou assim, você sabia que ontem foram lá para matar meu filho? E hoje eles vão matar ele? Eu falei, deixa seu filho aqui. Eu falei, deixa ele aqui, porque vocês não sabiam de nada, veio trazer aqui, deixa ele aqui. E eu comecei fazendo o primeiro culto com ele dentro da instituição. A vizinha, com dó, deu um bico de luz. Eu arrumei um fio e ele ligava na tomada, ela ligava a luz lá para nós. E ela parecia que sabia que a hora de desligar a luz era 10 horas da noite. E eu fui fazer um culto com o Ediron e esparramava as 22 cadeiras. Todas as pessoas, chegava a 5, 6, 7 e voltava e eu esparramava 22 cadeiras. E quando eu comecei esse culto, só era eu e o Ediron. E eu fui começar o culto e eu peguei e falava assim, pessoal dos irmãos, com a paz do Senhor. O Ediron olhava para trás para ver quem eram os irmãos. Todo culto. Mas só que aquele era o primeiro. Glória a Deus. E o Ediron, olha, a experiência. Naquele culto, quando eu e ele começou, e aí eu fui orar, ele manifestou lá, um espírito nele lá, e ele começou a rugir, brigar lá e falar. E eu comecei a fazer assim, a mulher da luz vai e desliga. Meu Deus. E ficou só eu e ele. E eu falei, bom, ele vai bater em mim, eu vou fechar. Eu fechei uma porta, deixei ele endiabrado lá e fui dormir. Falei, deixa ele lá, amanheceu o dia, ele estava lá com dor no corpo, tudo. Eu falei, e aí, Dinon? Aí isso foi quando começou a instituição, olha para você ver. Jesus. E aí teve um seminário de missão e eu fui chamado. E nós já estávamos com 6 pessoas internadas na instituição. E eu fui no seminário. Seminário não, era um congresso missionário. Ia ter um monte de pessoas conhecidas lá. E é que nem eu falei lá, nós só ouvia a buzina do 11 longe, porque era longe de tudo. E eu me lembro que eu fui para esse congresso e eu ia ter uma oportunidade para falar do Café com Cristo lá. Só que chegando lá, eu entrei no meio, já fiquei no meio, escondi atrás de onde tinha uma câmera com um negócio alto e me escondi lá. E lá tinha muito missionário, deram oportunidade para uma missionária da roça. E essa missionária catou o microfone sem fio, ela passava a mão. Olha aqui na cidade grande como que é os microfones. E essa mulher catou esse microfone e saiu correndo. Quando eu fui ver, a voz estava chegando mais perto, ela estava do meu lado. Eu estava no meio do congresso. E ela colocou a mão no meu ombro e falou assim para mim, olha, você tem o maior privilégio na face da terra. Eu peguei e falei assim, mas que privilégio? Ela se questiona que privilégio, com a mão no meu ombro. E eu peguei e me calei e vi que a voz de Deus era nítida ali. E ela falou no microfone assim, você tem maior privilégio na face da terra. Sabe aquelas cadeiras que você espalha? Só eu e Deus no meio do mato sabia. Sabe essas cadeiras? Você prega para anjos que sentam lá, eles descem para ouvir você. Glória a Deus. Então, isso é convicção do seu ministério. Deus, ele fala. E ele não fala só com você. Quando você é casado, ele fala com a sua esposa também. Sabe? Então, obedeça a Deus enquanto você pode.
O pé de manga, nós temos muito pé de manga aqui. Se você não pega a manga, ela cai e apodrece. Tem pessoas morrendo sem conhecer Jesus. E você tem palavra de vida eterna dentro de você. Prega no tempo e fora do tempo. Aproveita a oportunidade. Porque quem tem chamada é diferente. E Deus é contigo se você tem chamada. Obedeça a Deus. Amém, glória a Deus. Como é importante, como nós temos uma geração de tantos Jonas, né? Tantos Jonas que ouvem a palavra, ouvem o Senhor chamando, falando, ó, é aqui que você tem que ir. E a gente às vezes fala, não é comigo não é dessa vez não, eu vou para ali é mais legal, deixa eu ir para lá, mas é incrível que a gente vê na palavra de Deus, de posição profética, o único que resolve contra a vontade de Deus é o próprio Jonas. Vai parar na barriga do peixe até entender o seu chamado e voltar. É porque ele não acreditava, justamente isso, ele não acreditava que, nossa, mas Nínive, aquele povo, não acreditava que Deus podia fazer. E ter esse privilégio de ver a transformação, isso, acho que só o pastor Gabriel, o Eric já me ouviu falar isso, vir aqui é uma edificação na minha vida. Toda vez que a gente vem aqui, que os meninos falam, poxa, vamos, que eu venho, eu te falo, eu saio daqui edificado. Porque é muito fácil, às vezes, a gente viver num aquário. Um aquáriozinho, onde a água tem a temperatura certa, a comida cai na hora certa. E espiritualmente a gente cria uma falsa ilusão de que está tudo bem, que é tudo muito bem. E toda vez que eu venho aqui, eu tenho um choque de quem eu sou. De olhar para cada um dos meninos e falar, cara, esse sou eu. A única coisa que está nos impedindo, que está nos diferenciando aqui, no momento, é o quanto Deus tem feito na minha vida. Porque se dependesse de mim, ele pode estar numa situação muito pior. Então, ter este privilégio de ver o que Deus faz. É um privilégio que cada um de nós não pode se privar de ter. A gente, quando a gente faz isso, a gente se limita no Senhor. Né? Dar a oportunidade de ser utilizado, porque assim, ver já é edificação da nossa fé. E quando você se deixa ser instrumento, você me usa, me deixa fazer parte, é de uma gratificação que é além do que você está fazendo, que mais do que vai para o outro, vem para você. Você fala, cara, como eu precisava disso, como Deus fala na minha vida nesses momentos. E isso é incrível, isso é incrível. Eu volto e me vejo histórias aqui tão bacana quando você vê, conversa com um, com o outro, você vê a história única de cada um, da onde veio, como vai. E eu queria até que você compartilhasse um pouquinho mais da gente com a história de como as pessoas chegam. Porque para ter essa noção, né? Porque às vezes tem pessoas que não tiveram, nunca tiveram esse contato de ver na prática a transformação e o testemunho ele é extremamente importante para nos dar uma visão clara do que Deus tem feito. Não é que ele só fez, ele faz agora, ele continua fazendo. Compartilhe um pouquinho para a gente isso, porque é necessário. Sim. Então, na verdade, isso aqui é que nem um remédio também para mim. Eu preciso muito de estar aqui, sabe? E quando eu estou aqui, eu tenho visto, sabe, tantas coisas, tanto milagre que Deus faz, sabe? De pegar uma pessoa invisível, uma pessoa do nada, e a pessoa, sabe, ser exaltada por Deus. Então, eu me lembro de, assim, tem tantas coisas assim que são lindas e maravilhosas. Eu peguei já uma pessoa uma vez que era franelinha e trouxemos ele e ele passou na instituição 45 dias e um dia aí eu passando perguntei para os monitores, o Eduardo, ele está lá debaixo do pé de pomar ali, das pé de mexerica, e o que ele está fazendo ali? Não, ele é daquele jeito, ele é fechado, ele não fala com ninguém. Falei, tá, então eu vou lá conversar com ele. Mas eu já tinha conversado muito com ele, mas para mim ele estava já aderindo ao programa. E quando eu fui conversar com ele, eu falei, Eduardo,
você não tem motivo para usar droga? Ele, tenho. Falei, não tenho. Como ele era muito fechado, eu estava tentando tirar uma linha de raciocínio para tentar trabalhar com ele. E aí eu peguei e falei assim, você não tem motivo para você usar droga? Tenho. A minha casa não tem número, a minha rua não tem número, não tem nome. Eu vendo house, eu durmo na casa do cachorro, meu pai e minha mãe brigam, eu vou para a casa do cachorro. Eu falei, tá, mas de uma favela já saiu jogador de futebol, já saiu muita gente. E aí ele pegou e falou assim, então você quer um motivo? Eu falei, eu querendo tirar dele algo, falei assim, eu acredito que não tenho, mas eu vou te ouvir. Aí ele falou, então você está pronto para ouvir? Eu falei, tô. Ele falou, tá, eu tenho 45 dias aqui na instituição. Eu sou estrupado desde os 8 anos de idade até 45 dias atrás que você me pegou. E aí? Aí eu falo, vem cá, vamos orar, você vai sarar, vai melhorar? Não vai. Não é assim. Tem um trauma, tem uma ferida lá dentro. Aí depois de 4 anos, o Eduardo casa. O Eduardo forma a família. Glória a Deus. O que é isso? E o trauma, onde foi? Jesus é o único que pode tirar trauma, que tem o poder de curar, de fazer. Então, esses são alguns. Eu já peguei um homossexual dentro da instituição que deixaram passar batido, não olharam, acho que a mala direito, né? Porque a gente dá uma olhadinha para ver, para não entrar uma tesoura, uma faca, uma droga, em risco, né? Um perfume em líquido que a pessoa pode beber na hora da abstinência. E ele entrou e passou batido. Chegou uns dias, o monitor chegou em mim e falou para mim, olha, ele tá com um livro de caboclo e orixá ali. Eu falei, tá, e aí? Você quer que eu tire dele? Se eu tirar dele, eu vou negar a existência da Bíblia. A Bíblia que tem que tirar isso dele agora, porque vocês deixaram passar batido. Aí, não, tudo bem. E aí eu comecei a trabalhar com ele individual. Vamos pro período? Ah, hoje não, tá bom. Vamos amanhã pro período? Vamos. Vamos lá e vamos, toma esse livrinho, quero te devolver, que era um livrinho de caboclo orixá, e de repente ele pegou firme lá. Aí tá ele, era um homossexual com várias fiquetrices, vários jeitos, e aí ele chega em mim e fala para mim assim, Lima, eu queria que você me preparasse para mim poder ir para a igreja. Aí é dolorido, viu, irmãos? Como que você vai preparar uma pessoa para ir para a igreja lá fora, do jeito que você vê a igreja? Como que a igreja via ele? Você está entendendo? Porque não saiu tudo. Ainda tem os trejeitos, que de vez em quando não é voluntário, é involuntário. A hora que vê, e muitas das vezes ele estava andando e começava. Eu falava, opa, firma o golpe, e ele, esqueci. Então não é porque ele queria. Então você imagina uma pessoa entrando lá para dar um testemunho na sua igreja que esqueceu e o jeito estava. Mas ele tem Jesus na vida. Você está entendendo? Só o jeito dele que não mudou. Mas a gente muitas das vezes quer entrar no jeito da pessoa. Não quer entrar no jeito de Deus. Então, eu vi muitos milagres. E aí ele saiu e foi para uma igreja. A igreja recebeu ele bem. E aí, enfim. Então nós temos muitos milagres de várias formas aqui dentro da instituição. De que Jesus cura, liberta, salva, muda a vida do homem. Faz ele morar em família, tira ele do monturo, né? Como foi a minha vida. Minha vida foi desse jeito, tá? Eu não nasci num lar cristão. Eu baguncei a minha vida. Eu conheci Jesus no ano de 92, tive uma chamada, foi muito difícil. Para mim foi muito difícil trocar aquilo que eu vivi na vida por uma coisa que, muitas das vezes, não é que isso não pode. Mas para mim chegar mais perto de Deus é melhor. Isso eu não quero fazer. Então não é que não pode, é isso eu não quero, isso eu não vou. Né? Me é me dada a liberdade. Quer dizer, eu estou nesse mundo, mas eu não faço as coisas desse mundo. É isso que me faz eu ser kadosh, me faz eu ser separado. Tá no mundo, mas ser separado do mundo, do que o mundo faz. É isso que é a diferença. E aí eu me lembro que eu teria que mudar muita coisa. E eu falei, olha, eu já tentei tanta coisa na minha vida, tanta, nunca tentei Jesus. Eu vou tentar. Eu vou falar para você, está indo para 30 anos, e eu vou falar, não quero largar dele de jeito nenhum. Por quê? Porque ele é bom. E eu falo dele porque ele é bom. Ele é bom. Eu falar a verdade, o findar da minha... Eu tive muito tapete vermelho na minha vida. Eu não vou dar tapete nem tocar trombeta para Satanás. Mas muitas das vezes eu tive tapete vermelho na minha vida.
eu tive 4 bocas de droga, tive arma de aluguel, mas o final da minha vida, você sabe qual que foi? Uma escola, mendigo. Não tem nada melhor do que quebrar o ego de um homem arrogante, forgado e prepotente. Deus tem um modo de trabalhar, tem um modo de falar. Muitas das vezes a gente não quer ouvir, paga o preço. E eu fui virar morador de rua, dormindo numa escola. Há 10 anos atrás que eu lembrei e fui agradecer, antes dela morrer, a merendeira que era crente já cuidava de mim sem eu conhecer Jesus. Ela me dava para mim de manhã cedo. Primeiro ela me dava o café da manhã e falava: Luiz, levanta, filho. Vai acabar de dormir num pasto, aí as crianças vão entrar e elas vão ver você. Você sabe o que doía em mim? É o que o meu pai falou um dia para mim. Sua filha não tem culpa do que você escolheu. Você escolheu por diversão, você escolheu por isso e hoje sofre. Só que a sua filha não pode sofrer por você. Ela vai crescer na escola, vão perguntar quem é o seu pai. E ela vai falar de você, de mim, como a minha filha, como o super-herói que é o pai. Meu pai é tal fulano, a outra criança vai falar: seu pai é aquele que fica andando de madrugada para a rua, para lá e para cá? Isso ia quebrar a minha filha. Meu pai falou isso para mim. E eu na escola, morando como um morador de rua, pensei muito sobre isso. Eu acordei um dia e falei assim: não vou ser mais mendigo, não vou ser mais usuário de droga. Eu não quero mais chorar, eu vou vender lenço. Mas não é que eu ia vender lenço por vender lenço. É porque eu não queria mais chorar, não aguentava mais. Eu chorei muitos anos da minha vida. Eu fui um cara drogado na rua, medidor de madrugada de rua, parecia guarda noturna andando para baixo e para cima. Nunca ninguém pregou para mim. Eu nunca ouvi falar de Jesus na rua. Eu fui ouvir dentro de uma casa de recuperação. Por isso que você que está me ouvindo, que tem chamada, que foi um dependente químico, cata uma vasilha e sai de madrugada para abraçar um morador de rua, uma pessoa que você vai falar a mesma voz que ele fala. Você conhece a mesma situação dele, você veio do mesmo lugar, você sabe entender a dor dele. Opa, o que aconteceu? Estão vendo que a gente mudou de cenário? Calma, tá tudo bem, tá tudo certo. Se mover de acordo com a nuvem do Senhor dá dessas, né? Tem hora que ela vem e traz chuva. Cenário aberto é uma maravilha, muito bom, mas às vezes acontece dessa, a gente pegar uma chuva, e glória a Deus, porque a gente tá nesse calor gostoso que o Senhor mandou. Então a chuvinha é bem-vinda, Senhor, obrigado pela chuva. E é bom que a gente ainda mostre um pouco mais de espaço, né? A gente veio para um outro cenário que também ficou super legal. E desculpa essa interrupção, né, que a gente teve aqui, mas a gente vai voltar no papo sobre o fórum. Vamos continuar de lá. Deus tem feito milagres dos requisitos, né, no fórum. Então, lá no fórum, engraçado, que quando a juíza chamou eu para fazer uma entrevista, né, ela pediu 3 requisitos, né? Ela falou: vou falar 3 requisitos. Se você tiver esses requisitos, você pode permanecer e trabalhar aqui. Você já foi preso? Eu peguei assustado, né? Para mim trabalhar no fórum, eu peguei e falei assim: já. Aí ela falou assim: faz quanto tempo? Eu, 30 anos atrás. Aí ela, segundo requisito, quer dizer, nesse primeiro requisito, ela falou assim: nesse requisito você foi aprovado. Eu nunca vi uma situação ruim se transformar em boa, né? Isso é a mão de Deus. Não tem uma explicação. E ela falou assim: e drogas? Você já usou? Eu falei: fui usuário durante muito tempo da minha vida. Ela: quanto tempo atrás? Eu falei: 30 anos também. Ela falou: então não vou nem fazer o terceiro. A terceira pergunta. Por quê? Porque você tem os requisitos. Porque a pessoa que a gente procura aqui é uma pessoa, aí eu entendi o que ela queria dizer. Uma pessoa que já segurou na grade, que poderia entender as pessoas que iriam ouvir as palestras, né? Iriam ser pessoas que já foram presas, pessoas que talvez não. Eu, por ser casado, poderia também trabalhar com famílias. Então, tudo isso era coisas que pesavam a favor. E também os requisitos que seriam a profissão que adquirida e estudada que eu alcancei, que eu estudei e tinha os requisitos também, como terapeuta, né? Como técnico em independência química e, enfim, como palestrante. Então, deu certo. E aí eu fui trabalhar no fórum. Estou lá no fórum, vai para uns
uns 2 anos e meio já. E como é que é esse trabalho no fórum? É dando, de fato, esse acompanhamento às pessoas que estão... Sim, eu trabalho com as pessoas chamadas apenados de menor infração, melhor. Uhum. São pessoas que são colocadas a assistir 8 palestras, 12 palestras, 3 palestras, né? As 8 palestras são pessoas que assistem, que fazem um Maria da Penha, mais conhecido como Grupo Harmonia. Uhum. São pessoas de menor infrator, né? Que o crime foi bem menos, e coube a palestra para elas. Então, ele assiste às palestras são educativas, são reflexivas, são confeccionadas e montadas por profissionais, psicólogos, assistente social, terapeuta. Então, são uma palestra voltada à reflexão daquela pessoa que vai assistir. Então, são 8 palestras. Tem vários tipos de palestras, não são iguais, cada dia é uma, né? Então, ela tem as palestras que a pessoa chega até no meio da palestra, depois de um tempo que ele já está assistindo as palestras, ele fala, nossa, está sendo muito bom. Eu pensava que ia ser uma pena, mas eu estou tirando até muito proveito das palestras aqui. Então, tem o 28, que é usuário, né? Esses são 12 palestras. Tem a palestra de 3, que são a palestra familiar. Tem a palestra de trânsito. Tem a palestra do meio ambiente, né? Então, eu ministro algumas palestras lá, tá? E as minhas palestras começam das 17 e vai até às 19. Na verdade, é às 20, né? Uhum. E, enfim, então eu estou trabalhando lá e esse dinheiro é revertido para a instituição também, né? Glória a Deus. E eu imagino, assim, falando um pouco mais sobre a instituição, é ver, de fato, o mover de Deus dia a dia, né? Não só na transformação das pessoas, mas na manutenção, né? Porque eu acho que muita gente deve, às vezes, se perguntar como é que funciona, como é que é a estrutura, porque qualquer um que vem visitar, e eu acredito que sinta-se à vontade, né, para vir conhecer, se impressiona, porque é um lugar que o Senhor tem dado o Senhor abriu as portas de um lugar incrível, né? É um lugar lindo, é um lugar que a gente vê o Senhor agir, mas fazer essa engrenagem toda funcionar é a graça do Senhor, né? Aqui, na verdade, para nós que saímos de um lugar que nós pagávamos R$600 na época, e ir para um lugar de 3 salários mínimos, 3.960, se eu não me engano, na época, agora dá 4.000 e pouco, que aumentou o salário mínimo, já foi um milagre alcançado, porque até então o pastor João é uma pessoa assim que eu creio que nós tínhamos 2 anos de funcionamento, eu conheci o pastor João e ele tem sido uma bênção para o nosso projeto. Glória a Deus. Um abraço, viu, pastor João? E aí, o que acontece? Então, nós viemos para um lugar que nós tínhamos terra, agora nós temos grama. Aí, energia aumentou porque a máquina de cortar grama também não aguenta, porque são quase 7.000 metros de grama, então é muita grama. E fora as manutenção de chácara, porque tem corrimão para pintar direto, tem a pintura da instituição, né? Tem sempre coisas que a gente está adequando, tem sempre coisas que a gente está fazendo. Então a gente vivemos aqui milagres, né? No entanto, a gente tem cabeleireiro querendo dar curso profissionalizante aqui, a gente não tem o salão para fazer. Então já é mais uma coisa que a gente quer construir no local. Sim. Então sempre a gente estamos, que nem a gente queria uma biblioteca, nós temos uma biblioteca, queria uma sala de computação, temos a sala de computação. E quem que ganha com isso? As pessoas que vêm aqui se recuperar. Por quê? Porque o trabalho é que nem foi dito aqui, a chácara é muito bonita. Na outra que a gente tinha, as pessoas iam internar lá, falavam assim com a família, ai mãe, volta de ré que é feio. Uma verdade, era simples mesmo. Aqui é simples, mas é bonito, sabe? Então algumas pessoas chegam aqui e falam assim, nossa, como que será aqui? Aqui deve entrar dinheiro. 80% é vaga gratuita. Então, o problema grande aí é que o homem é mau. O homem é mau e muito mau, sabe? Tem pessoas que não conhecem e julgam. Nós vivemos uma situação muito mal do ser humano. Por que o próprio Jesus falou que é melhor cair o homem na mão de Deus do que cair na mão do homem? Porque o homem é mau, Deus ainda perdoa, o homem não. Aqui já teve várias situações desse jeito. Então, para manter essa instituição, sabe, a gente conta com a população.
nós conta com ajuda, nós conta com... Olha, para você poder entender, eu vou contar um que agora foi por último agora. Sábado passado, nós tínhamos um pacote de 1,5 kg de feijão. E nós temos um cardápio a cumprir. Nós fizemos esse cardápio. Só que nós tínhamos um pacote de 1,5 kg e mais meio. Dava 1,5 kg. O Vinícius que passou aqui, no meio da semana retrasada, passada ainda, falou com os amigos dele que achou ele, que vivia eles antigamente, eles não conheciam a Deus, e se encontrou agora na igreja, todos eles. E eles trabalham numa parte social de uma igreja. E falaram assim, Vinícius, você mudou, nós gostaríamos de saber. Ele falou, olha, eu quero levar vocês lá. Lá precisa de doação. Ele falou, então nós vamos levar algo lá. Nós não vamos de mão vazia, nós vamos sábado agora lá. E vieram no sábado do 1,5 kg de feijão. Quando eles chegaram aqui, eu fui mostrar a chácara. Eles falaram, vamos descer as coisas. Eu falei, não, vamos conhecer primeiro? Vamos. Eles foram conhecer. Dentro de um dos quartos, se eu não me engano, o quarto número 1. Eles lá dentro, eu peguei e falei assim, olha, para você entender, é muito bonita a chácara. Tem gente que olha e pensa, mas a gente tem um pacotinho de 1,5 kg de feijão. Aí eles começaram a chorar e eu não entendi. Por quê? Porque a doação que eles vieram trazer para a instituição era um fardo e mais um tanto de feijão. Glória. E eu não sabia. E eles começaram a chorar e eu mais ou menos comecei a querer entender aquele choro. Eu falei, meu Deus. E aí eles choraram quieto, não perguntei. Quando chegou na despensa da cozinha, eu falei, Leonardo, eu falei que tinha um pacote e meio de feijão aqui, de 1,5 kg. E não tô achando. Ele falou, não, nós fizemos para o almoço de hoje. Eu falei, então nós estávamos que nem a viúva de Serepta, não tinha mais. E aí que eles choraram mais ainda. E eles pegaram e contaram a causa da lágrima, que era o feijão que eles trouxeram. E um fardo de arroz, de 6 pacotes de arroz, de 5 quilos. Então nós vivemos milagres. Muitas das vezes isso aqui é muito bonito, é legal, tudo, mas muitas das vezes a gente precisa da sua ajuda. Se você está nas drogas, você precisa do café com Cristo. Mas se você não está nas drogas, o café com Cristo precisa de você. Amém. Tá? Aqui, nós precisamos de muita gente. Quanto mais ajuda, mais pessoas nós conseguimos ajudar. Sabe, nós precisamos de voluntário, nós precisamos de alimento, nós precisamos de muita coisa, produto de limpeza. Produto de limpeza também faz o quê? Acho que faz uns 12 dias, um projeto chamado Ninguém, Todos Estendem a Mão, mais ou menos isso, eu não me recordo, até é vergonhoso eu não lembrar aqui, mas eles vieram aqui a primeira vez e ficaram sabendo que nós precisávamos de produto de limpeza, compraram R$2.000 de produto de limpeza. Nossa despensa, o DML, está lotado de produto de limpeza. Então, automaticamente é isso. Nós temos isso, daqui a pouco nós não temos. Uma outra coisa que aconteceu essa semana aqui, que nós precisamos até vender ferro velho para pagar IPTU da instituição. Então não é uma instituição, ela é uma instituição que ela segue as normativas de RRDC 29, que o governo pode comprar vaga aqui, mas porém não tem dinheiro para comprar vaga. O governo federal. O estadual, né, até teria, vai abrir um edital, né, mas, então não tem compra de vaga, mas nós alcançamos isso. Nós atendemos pessoas como se fosse compra de vaga, que o governo comprava vaga de R$1.280. Então, para isso continuar, nós precisamos de ajuda. E é importante, né, porque às vezes as pessoas veem uma obra acontecendo, vê um projeto sendo desenvolvido, sendo bem feito, fala, poxa, já está rodando tão bem, né? Será que precisa de mim? Precisa. Precisa sim. E que nem você falou, se você está precisando participar, as portas estão abertas, né? Agora, se não, as portas também estão abertas porque tem pessoas que precisam dos seus braços, das suas mãos ali, e de várias maneiras. Tem várias maneiras que você pode contribuir, que você pode participar. E sinta-se à vontade, a gente vai deixar, no final a gente até vai falar um pouco mais sobre isso, mas nas descrições a gente vai deixar os contatos daqui do projeto para que você entre em contato, que você venha falar com o pessoal, venha conhecer, né? Não deixe de participar, porque é
eu não canso de usar essa palavra, porque para mim é que o mais simboliza é gratificante. Né? Você vê a transformação de uma vida, você vê o que Deus pode fazer e o que Deus faz. Né? Não é só em Atos 2 que aconteceu, não é só o Velho Testamento. Não, Deus continua fazendo. Né? Os milagres, eles são constantes, são de coisas pequenas a coisas grandiosas, porque você vê uma pessoa ter a sua vida restaurada, ser aceita de volta na sua família, ser aceita de volta na sociedade, não é uma coisa pequena. Não é uma coisa pequena. E tinha outra pergunta que eu queria te fazer também, sobre como é o dia a dia aqui. Como é que funciona para um interno? Como é que é esse dia a dia? Então, a nossa instituição ela tem uma grade, né? Às 7 horas acorda, tem o despertar, aí tem a higiene, né, da pessoa, logo após o café da manhã. Depois a gente tem algumas terapias. Elas não são iguais na semana inteira. Então nós temos terapia de grupo, nós temos laborterapia, nós temos partilha do sentimento, nós temos a reunião dos 12 passos dentro da Bíblia, nós temos o psicólogo no individual, nós temos o psicólogo em terapia de grupo no telão, nós temos assistência social, nós temos a enfermeira aferindo pressão, sabe? Vendo a saúde de cada acolhido que se encontra na instituição. Nós temos o relatório de cada pessoa, sabe? No arquivo de cada pessoa, se ela foi no médico, por que ela foi atendido, com quem que ela saiu naquele dia. Tem no relatório também, ela foi atendida pelo psicólogo, ela foi atendida semanalmente, tudo o que acontece na instituição. Caso nós viemos ser visitados por uma vigilância, a área da saúde, para ver, né, dentro dos nossos arquivos, como as pessoas estão sendo atendidas. Então, quando puxa a ficha de cada um ali, tem tudo o que tem acontecido. Nós não temos só essa planilha, nós também temos a planilha de evolução dos profissionais, tá? Onde muitas das vezes vamos fazer uma reunião de 12 em 12 dias, onde nós fazemos na biblioteca só os profissionais. Aí reunimos lá o que João, o que João está tendo dificuldade na instituição. Aí nós vamos mostrar o que ele tem de dificuldade. Aí nós vamos trabalhar com a equipe em cima dessa dificuldade. O que o João cresceu na instituição. Aí nós vamos também ver o que ele cresceu. Mas muitas das vezes nós queremos mostrar para o João aquilo que ele não cresceu. Porque aquilo que ele aprendeu, ele já aprendeu. Então, aquilo que ele não aprendeu, ele há de aprender e quando for pegar o certificado dele, mostrar tudo para ele o que ele mudou aqui dentro. Então, isso é um trabalho, tá? Então, nosso cronograma, 7 horas levanta, 10 horas da manhã, ou melhor, 10h30 se arruma ou se limpa a higiene para o almoço, né? Se prepara ali para o almoço e meio-dia, 11h30, almoço, descanso até as 2 da tarde. Às 2 da tarde pode ter uma videoterapia, varia também, pode ter partilha do sentimento, pode ter uma reunião de grupo, pode ter alguma coisa assim. 4 horas da tarde o lanche, depois das 4 lazer. Depois do lazer, que vai até umas 6, né? As pessoas já vão se preparando para tomar o banho, né? Depois da higiene do banho, vem também a janta. Depois da janta, o culto à noite. Depois do culto noturno, aí apaga-se as luzes e cada um vai para o seu aposento, né? E aí, só no outro dia novamente. E não é igual o dia de cada dia aqui. Não é. Na quarta é diferente, na quarta acorda às 8. Tem uma série de atividades até o meio-dia. Almoço, depois do almoço 2 horas de descanso, depois lazer. Aí tem a piscina, tem campo de futebol, tem 2 fliperamas, tem a academia, tem ginástica, tem a academia do Tarzan também, que é aquela de concreto que é atrás, né? Então tem uma série de atividades aqui, né? Tem a mesa de bilhar, ping-pong, pimbolim, tem a sala de televisão, né? Então na quarta. No sábado e domingo também é diferente. Sábado tem telefonema à tarde, no sábado acorda às 8, telefonema à tarde e lazer, tá? À noite, pipoca e filme. Domingo, de manhã, acorda, normal, escola dominical, aí almoço, lazer à tarde e à noite nós vamos para o culto fora da instituição.
alguns dias da semana, alguma vez por mês, né? Talvez de 2 em 2 meses, nós ganhamos cortesia para ir para o cinema no shopping. Aí vai todo mundo também. Aí as pessoas que já fazem parte, que fazem culto noturno, eles vêm com o carro, ganham também uma cortesia para eles assistir e nós vamos tudo para lá. Então, esse aí é uma das coisas do projeto, né? O projeto tem uma extensão de muita coisa aí no dia a dia, né? E a gente vê como, de fato, quando a gente vê a transformação de uma pessoa, envolve várias coisas, né? Assim, obviamente, o lado espiritual, ele é muito importante, né? Você tem, sem a misericórdia do Senhor Jesus, é impossível. Mas a partir dali a gente vai vendo, cara, como é legal ver, né? Você tem o tratamento da saúde, né? O psicológico, que é bem trabalhado. O manter o tempo, sem ter um tempo ocioso, mas de mudar a cultura da pessoa para que ela aprenda a viver de uma outra maneira, né? E uma coisa que eu achei bem legal, que eu queria que você compartilhasse, sobre o tempo, né? Digamos que tem alguém que vá entrar aqui hoje, né? Trazer alguém para o tratamento. Como é que é essa recepção? Tem algum pré-requisito? Como é que vai ser esse processo? Explica para a gente, por favor. Tá. Comunidade terapêutica, ela trabalha voluntário, tá? Não é involuntário. A pessoa tem que aceitar. Ela tem que ser pessoa maior de 18, porque nós não temos estatuto do adolescente, do jovem adolescente, né? E nós não temos estatuto do idoso, então não pode ser acima de 60, tá? Então, na nossa instituição, quando a pessoa tem interesse a ingressar, a internar, pode ser uma pessoa tanto gratuita ou como da sociedade que a família pede uma internação, ou a pessoa se sente necessidade de internar, a gente faz aqui uma triagem. Nessa triagem, a pessoa tem que ter os perfil ou o perfil de tratamento. Ela tem que aceitar as normas, não pode brigar, aqui dentro não tem briga, ela não pode sair para fora da instituição, mesmo que nós somos uma instituição voluntária, ela não pode sair para fora da instituição. Se ela sair, ela está desligada do tratamento. Então, tem que ver esses requisitos, se ela veio mesmo, se ela quer. A nossa instituição não tem cigarro, não tem tabaco. A nossa instituição não, a pessoa não fica com celular. Então, ela vai desligar de algumas coisas lá fora para automaticamente ocupar com algumas coisas aqui dentro, que são as terapias, as disciplinas, as coisas que precisam, né? Então, ela tem que ter um perfil de tratamento. Na verdade, a gente tem que sentir que ela quer mesmo. Não é pegar uma pessoa que você, às vezes não quer, né? Porque eu pegar uma pessoa que não quer, é a mesma coisa de você pegar o seu dinheiro e investir num banco que está quebrando. Você não faz isso. Eu não posso pegar uma pessoa que não quer, pega para ver. Não é pega para ver, sabe? A pessoa tem que motivar eu pegar ela. Por quê? Porque tem uma série de coisas que acontecem aqui que precisa da gente correr atrás, de ir para cima, sabe? A gente trabalha com pessoas que, na verdade, tá pedindo socorro, tá? Aí tem condição da gente trabalhar com ela. Não é que aquela pessoa, eu não quero, e ele tá batendo no pai, na mãe, e que tem que ir para uma compulsória. Não é esse tipo de tratamento que a gente dá aqui, né? O nosso tratamento é humanizado. O quarto cabe 5 beliches, mas eu só tenho 3. Por quê? Porque é humanizado. Por quê? Cabe 30 e eu tenho 15. A demanda aqui poderia ser para 30, mas eu não tenho condições de colocar mais profissionais para trabalhar mais dia. A demanda é grande, poderia ter mais gente, mas hoje é 15. De 15, nós temos uma estatística muito boa de recuperação. Vamos dizer que de 15 pessoas, 12 se recupera. 12 tem acompanhamento lá fora. Então, quando você tem menos pessoas, você tem condições de poder ter mais atenção, de ouvir mais ela, de ter mais uma equipe. Uma pessoa aqui tem 6 pessoas trabalhando para ela. Então, nós temos dois terapeutas, uma assistente social, um psicólogo, um cozinheiro, tá? Um piscineiro. Então, isso são pessoas que estão trabalhando por essa pessoa, tá? Então, isso é funcional, tá? E aí, você falou que são 6 meses? 6 meses de tratamento. Aí, durante esses 6 meses, como é que é o convívio dela e a interação dela de fora? Então, a visita é de 15 em 15 dias. Um domingo sim, um domingo não.
todo sábado tem ligação para essa pessoa que está acolhido, residente aqui dentro da nossa instituição. Os telefonemas começam às 14 e acabam às 18, todo sábado. A família pode estar falando com ele, sabendo o que ele precisa e vindo trazer para ele alguma coisa que ele precisa. Ou matando a saudade, falando com os filhos, com a esposa, alguma coisa assim. E a visita de um domingo sim ou não. Não tem número de visita, né? As pessoas vêm. A gente sempre pede para que as visitas sejam pessoas que faz parte da vida dele. Pessoas que... né? Quer auxiliar ele nesse processo de transformação. Né? Isso. E uma coisa que você me falou, me chamou muita atenção, que é justamente essa questão da pessoa querer. Né? Porque até a própria conversão, né? Quando a gente fala em relação a Cristo, ela envolve você aceitar. Não é compulsório, né? Ó, eu vou te converter, amor. Não, se você não quiser... Cara, Deus bate a porta, ele não arromba. Então, esse é um ponto muito legal para você prestar atenção, que é o processo de querer, né? Ter essa vontade. E para quem está pensando na família, né? Às vezes que está vendo um parente que está numa situação que precisa, mas que ainda não está querendo. Você tem algum conselho, alguma coisa que possa auxiliar ela a ir trabalhando nessa pessoa para que ela queira? Então, eu te respondo essa aí, mas eu queria te falar um negócio antes sobre esse querer. Esse querer, eu vejo uma situação. Tem situações que parecem ser negativa e torna positiva para nós. Tipo, a mulher quer largar do cara lá fora. Aí ele dá o grito, ou preciso de recuperação. Mas não é porque ele está vendo o casamento. A polícia quer catar uma pessoa. Ele pede para correr de lá. O bandido quer matar. São tudo coisa negativa, mas para nós se torna positiva. Por quê? Quando ele chega aqui e faz a entrevista, muitas das vezes ele não fala aquilo, ele não expõe aquilo. Mas ele fala, não, eu vim para mudar. Eu agora quero. Eu quero. Você tá entendendo? Eu quero ficar. Isso torna negativo, mas é positivo para nós. Aí ele convence nós que ele quer o lugar. Ele quer mudar. Não é diferente do que você for internar uma pessoa e aí, você veio aqui para mudar a vida? Ah, eu acho que eu vou tentar aí. Não existe tentar. Eu não tento ficar rico, eu não tento ficar pobre. Ou eu fico rico ou eu fico pobre. Então, o Yoda no Skywalker, em 1980, ele disse que a tentativa ela não existe. No filme, em 1980. Então, eu vejo o seguinte, a pessoa ou ela quer ou não quer, né? Agora, uma pessoa que está lá fora, que eu me deparo muito com isso. A família vem conhecer o ambiente para tentar internar o filho. Aí eu falo, mas e aí, ele está sabendo? Ele não veio junto com vocês, né? Não, ele está sabendo porque ele pediu. Mas ele não sabe que não pode celular, que não pode isso, que não pode aquilo. Tá bom. Então, eu falo para a pessoa assim, faz uma mesa redonda com ele, mostra amor, não mostra acusação. Mostra amor e mostra os pontos de quem ele era e o que ele está virando. E o que está acontecendo? Aí vocês mostram o ponto que está separando, que está acabando, que está desgostando do casamento, que a mãe está vendo, que o irmão... E aí a pessoa fala assim, tá, e por último caso, não tem mais nada? Tem. Você me liga que eu tento falar com ele. Mas a opção de querer tem que partir da pessoa. Tem gente que a gente fala que ele acha que tem lenha para queimar e não joga toalha. Aí então ele quer. Tem uns que falam assim, eu vou conseguir sozinho lá fora. Se perguntar para qualquer um que tem aqui na instituição, ele vai falar, eu tentei fugindo, eu tentei falando que eu vou fazer uma substituição para ele fumar crack, agora bebe cachaça, fica caindo na rua. Como que ele parou? Ele parou com uma e substituiu com outra. E o casamento está indo embora. Então, automaticamente, é mais ou menos isso, sabe? As pessoas, eu vou tentar com um remédio. Aí você vai ficar à mercê só do remédio. Você está entendendo? A gente entende que um remédio, para um tratamento aqui dentro, muitas das vezes é bom. Um remédio é uma ferramenta, né? A parte da saúde precisa. Que nem, se você tem uma dor de cabeça, você toma o quê? Uma aspirina, uma Neosaldina? E a pessoa que vem aqui está com dor, mas aonde que é a dor dela? Na ansiedade, na alma, lá dentro. Precisa de um ansiolítico. Eu não estou falando que é um tarja para derrubar o cara babar. Não, né? Não trabalha nem com pessoa assim aqui. É pessoas que precisam
o humor dela estabelecer, ficar estabilizado. Por quê? Porque a droga faz... Você sabia que quando a nossa enfermeira aqui da instituição afere a pressão, tem pessoas que dá 15? Ah, meu Deus, no começo dela ela não era estagiária, ela estava começando e ela me apavorou tudinho. Esse vai morrer. Ai, meu Deus. Aí eu falei, calma. Existe um negócio que altera até a pressão, chamado humor, ansiedade. Tudo muda. Dá até batedeira no coração, você quer saber. Então, não é compensativo. É lógico que se der muito e a pessoa já tiver esse problema tal, aí você precisa correr com ela. Não estou falando para deixar ela lá, não. Nós temos esse cuidado. Mas, porém, a ansiedade, ela faz isso. Então, automaticamente, pessoas que estão aí fora, muitas das vezes, ela até fala que quer e muda de ideia. Até a família, agora vai, e não vai. Então, a gente não consegue fazer nada. A família fica impossibilitada. Uma mãe, ela deve pensar assim, poxa, o que eu faço? Porque ele não ama mais nós, ele não ama mais ninguém. Na verdade, ele não ama nem ele. Como que ele vai amar as pessoas que estão perto? Ele não tem amor próprio. Por isso que ele está se matando. Talvez o problema aí é muito mais do que além do que isso. Talvez tem sentimento de culpa, tem alguma coisa lá do passado. É o que a gente tem vivido nos dias de hoje, tá? A depressão do passado, o estresse do futuro, né? E o que nós vivemos no presente hoje, sabe? Não sobra, né? Não sobra pro presente. Só os problemas mental, né? E é o que a gente está vendo hoje. Hoje o nosso perfil de tratamento mudou de 10 anos atrás, de 5 anos atrás. Cada época vai mudando. Hoje, muitas das vezes, as pessoas é problema mais mental. Tá? Então, enfim, existe uma boa conversa, uma boa prática, mostre que você ama. Muitas das vezes eu sei que a pessoa pode ser que provocou tanto a família, tá numa situação, mas tenta ainda com ele de uma forma diferente. Ainda o amor ainda vence ainda. Tá? E vê se a minha percepção está correta, senão me corrige. Mas muitas vezes me dá a impressão de que a dependência, seja ela da droga, da bebida, de um comportamento autodestrutivo, muitas vezes me dá a sensação de que é mais um sintoma do que a causa. Né? Você vê que tem outras coisas que estão levando para aquela situação que precisam ser tratadas, né? Porque senão vai acontecer a substituição. Eu não tratei a causa, beleza, ele tirou o álcool, mas botou outra coisa. Tirou o crack, botou álcool junto com a maconha, vai outra coisa. Tirou as drogas, mas aí o cara vai se enfiar em pornografia, em prostituição, em outras atitudes autodestrutivas, né? Porque eu vejo muito uma perda de identidade, uma busca desesperada por encontrar uma identidade que sem Cristo a gente não consegue se ver, né? Na realidade, a droga ela é o seguinte, o papel dela, a medicina custou. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, em 2002, ela reconheceu isso, mas não foi legalizado. Ela foi se legalizar lá para 2012, se eu não me engano, se não me falha a memória. Ela disse o seguinte, antigamente era biopsicossocial, biológico, psicológico e social, o problema das drogas, né, a problemática drogas. Aí a OMS entendeu que não é só isso. Ela conseguiu ver que aumentou mais uma, biopsicossocial e espiritual. O que é o espiritual? Um vazio que o ser humano tem e tenta preencher. Dentro da nossa cabeça, existe um lugar chamado fenda sináptica, ou fenda sináptica. Existe o neurotransmissor e o neuroreceptor. Eles trabalham assim, um de frente com o outro. Só que eles se cruzam. Você quer ver? Como que é o seu nome? Felipe. Neuroreceptor recebeu, neurotransmissor, Felipe. Qual é o seu nome? Felipe. Quando a pessoa faz uso, no meio tem uma fenda chamada sináptica, onde passa a serotonina, tá? O hormônio do humor e do prazer. Que a droga, se ela não fosse boa,
e desse essa sensação, a pessoa não usava, tá? Então ela usa para se esconder o seu problema, para tirar a dor, mas não tira. Quando ela para, a dor continua. E ela tem que usar mais e mais droga. Aí ela está 10 anos usando droga. Nesses 10 anos que ela está usando droga, aí ela fala, a droga de hoje não presta, eu tenho que dobrar a dosagem. Não, a droga, se ela não prestasse, não viciava a molecada de hoje. O problema é que usa dipirona 40 gotas semana passada, usa dipirona hoje, vai usar 45, seu corpo vai aderindo às drogas. E na fenda sináptica, quando ela passa, ela gera, é que nem comer um chocolate. Chocolate gera, sabe, esse hormônio da felicidade. O beijo na pessoa amada gera isso. A droga também gera. O futebol gera, o álcool gera. Então, quando a pessoa faz uso disso, a maconha é uma chuva, o cérebro parece uma árvore de Natal, chega a acender tudo. E quando ele faz isso, é a maioria dos caras que queima um, fuma um, está andando um com o outro. E aí? Pai, tal, trocando aquela maior ideia, 3, 4, trocando uma ideia, de repente um olha pro outro e fala assim, o que nós estávamos falando mesmo? Aí, ó, o neurotransmissor receptor já não está mais cruzando mais, não está mais funcionando. Mentalmente, é isso que está acontecendo com a rapaziada de hoje internada nas instituições. Maconha, não dá nada. Dá, com o tempo dá. Talvez não dá para você, mas vai dar lá no seu filho quando você tiver. Ele pode ter vários déficits de atenção, TDAH e vários outros. Então, hoje é isso a droga, tá? Tem tanto hormônio, ou melhor, tanta serotonina boa que eu posso buscar, ir para um cinema, lazer, passear, ir para a igreja, adorar a Deus, tanta coisa boa, eu não preciso de droga. Porém, por isso que a Organização Mundial da Saúde disse do vazio no coração. O homem está tentando preencher esse vazio com o quê? Droga, bebida, com tudo. Você vai tentar acabar com a droga do seu bairro e não vai conseguir preencher o seu coração. Sabe por quê? Porque isso aí é só Jesus que pode preencher. Amém. E ele, quando entra, ele preenche. Ele fala, eu sou a porta. Tá? Quem passa por mim entrará e achará o quê? Pastagem, achará coisa boa. Então, não tem como, se você der a sua vida para Jesus, tudo muda. Mas, porém, é esse o grande caso. Bio, psico, social e espiritual. Biológico, nós sentimos no nosso corpo a droga. Magro, às vezes com o tempo, algumas deficiências no seu organismo. Psicológico, muita gente hoje com psicológico ruim. Tá? Tem alguns que não precisam nem fumar maconha. O que nós estávamos falando? Tem os natural que pergunta para o outro. Por quê? Já está dando flash. E o social. Alguns deixou de ser social há muito tempo. Deixou de ser marido, deixou de ser pai, deixou de ser filho. Deixou de cumprir com o seu papel. Deixou na sociedade o seu emprego. Você está entendendo? É isso que a droga faz. E é tão... A gente vai vendo, né, os gatilhos que vão levando as pessoas a nisso. Há uns anos atrás, eu sou de Brasília, e aí na igreja que eu congregava lá, tinha um trabalho que o nome era muito parecido, que era Café com Pão, Café com Pão da Vida. E aí era justamente um trabalho com moradores de rua também, que pegava de manhã ali, fazia o café da manhã, ia acolhendo, e depois direcionando essas pessoas, né, para as instituições. E nessa você vai, conversa, teve um caso em específico que me chamou muita atenção, me marcou demais, porque às vezes a gente cria alguns perfis, né? Ah, não, esses são mais propensos, aqueles, ou o que leva, né? E aí teve uma senhora que a gente foi conversando, ela já queria mudar de vida há um bom tempo, ela estava na rua há muitos anos. E no que aí você vai indo, vai criando intimidade, vai conversando com o tempo. A gente foi descobrir que ela era médica. E aí ela teve um problema no casamento, uma desilusão feia, uma crise no casamento, o marido com a irmã, e foi uma confusão. Isso gerou um buraco tão grande nela que ela começou a vagar nas ruas. E nessa de vagar nas ruas, uma coisa vai levando a outra, ela já estava há anos na rua. E aí você vê essa pessoa voltar e ser tratada e voltar aos pouquinhos, se reintroduzir na sociedade, reintroduzir a sua dignidade. Né, acho que é uma das coisas mais malucas. Você vai vendo, cara, uma pessoa que já está num status social, que para a sociedade poderia olhar e falar, não, essa pessoa está num nível... E, cara, estamos todos suscetíveis
né? Eu queria até ouvir um pouco da sua opinião quando a gente escuta noticiários e uma discussão que é tão grande na sociedade. Inclusive, no momento, a gente tem tido essa discussão muito séria entre a área jurídica e legislativa, né? Sobre quanto que é crime, não é crime, tentando tornar a droga, de certa forma, mais acessível e que não vê os resultados dela, né? Eu queria que você pudesse trazer como alguém que está na ponta, vendo o dia a dia dos efeitos disso, né? De fazer esse contraponto, né? De achar que é só a parte legal da coisa e não ver os resultados que isso dá, como é catastrófico na vida de pessoas. Né? Na realidade, se a gente pegar uma estatística dentro da casa de recuperação aqui, ou dentro da comunidade terapêutica, melhor, se a gente pegar isso aí hoje e colocar aqui, você vai ver que a maioria começou, hoje internada aqui, começou na maconha. A maconha, ela é a viradinha da chave da porta que vai abrir para outras drogas. Tá? Por quê? Porque o twin de outras drogas é diferente da maconha. Né? A maconha pode ser um pouquinho mais alucinógena, as outras podem ser um pouquinho mais depressora, mas porém ela resolve para alguns o problema que ela já tem. Né? Pelo menos por um instante, né? Por um instante ali, ela é o tudo, por isso que a pessoa corre atrás dela ali. Né? Então, muitas das vezes, a gente vê essa situação aí, sabe? De que a maconha é a raiz, ela é não sei o quê, foi Deus que fez. As pessoas, sabe, pintam uma coisa que sabe que não é, sabe? Ou hoje, dentro do fórum, nas aulas lá, sabe? A maioria fala. Um dia eu perguntei pro cara, por que você fuma? Eu fumo para ficar feliz. Eu falei, rapaz, eu não preciso de fumar para ser feliz, uai. E você conseguiu ser feliz? Ele só quando eu fumo. Eu falei, e vale o que isso? Você precisa estar todo dia louco para ser feliz? Eu consigo ser feliz sem estar louco. Então é uma felicidade que as pessoas estão buscando que não está satisfazendo. E liberar um negócio desse aí é dar colocar um monte de gente para a rua para fazer, sabe? A estrutura familiar parece que estão querendo mexer em tudo, né? Menos do que é correto, sabe? E o correto hoje não seria essa situação, sabe? Porque a gente hoje trabalha aqui com recuperação. Se prevenção existisse, vamos ser bem claros, nós temos um dilema, Bíblia, tá? Por que permite o cara ir pregar no presídio? E não permite a Bíblia na escola, para antecipar para o cara ir para o presídio. Então, quer dizer, eles só querem recuperação, eles não querem prevenção. Eu lembro que os comercial de drogas era assim, ó, stop drogas. Que é isso? É vago demais. Contra aquelas propagandas, eu ainda lembro das propagandas de cigarro, que eram as propagandas mais bonitas que tinham, cenários paradisíacos, você via gente forte fazendo coisa, transmitia uma ideia de saúde, e a de droga era só um negocinho de 5 segundos. Você cata um comercial da cerveja, aquela mulher, aquele negócio e tal. E engraçado que tem cara acabando com o casamento e fala que não é alcoólatra porque ele acha que o alcoólatra, por ser uma droga lícita, o alcoólatra tem que ser um morador de rua. Aquele lá perdeu tudo, por isso que ele é alcoólatra, ele é esse bebe. Então ele está acabando o casamento dele, está quase indo lá para a rua e tá. Então, não sei se você vai concordar comigo, o comercial da cerveja, com aquela mulher, tudo daquele jeito. Todo mundo feliz. Uma falsa, parece que a mídia é boa para fazer comercial. Agora me fala um negócio, tá, esse é um comercial adulto. Agora aquele do caranguejo, da Brahma, lembra? Aquele comercial você acha que era para adulto? Aquilo já era para implantar na mente das crianças, olha que legal e tal, para quê? Para chegar naquilo que nós era costume antigamente. O que era o costume nosso de tradição? Beber no resto do pai, fumar do cinzeiro do cigarro do pai. Quando ele descobria, ele sumia com tudo. Então a tradição era que tudo isso era normal. Então, mostrar aquele comercial, o pai com a criança na sala, tudo dando risada, mas aquele comercial não é para ele, é para a criança dele. Então, é uma coisa assim tão sem lógica, umas coisas que, sabe? E se a gente pegar e for analisar, 21% na Maria da Penha é álcool virado com ciúmes. Trânsito tem uma grande porcentagem que eu não me lembro agora para falar da porcentagem. Trânsito, álcool. Crime bárbaro por estar embriagado. E aí?
Vale a pena? E é legalizado, né? Então, e eu me lembro uma coisa que era muito séria aqui no governo do Marconi. Faltou dinheiro no Hugo e a maioria dos clientes do Hugo, quem que era? Motoqueiro. Que faltava platina, faltava tudo. O que ele fez? Aumentou o IPVA da moto, mas não faltava mais nada lá no Hospital Hugo. Nada, 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 nada. Tinha platina para todo mundo. Até quem não queria lá, tinha platina. O que aconteceu? Foi uma coisa muito boa. E cadê o dinheiro ou cadê o hospital para o alcoólatra? Cadê um hospital do câncer para o fumante? Não existe, não tem. Então é uma coisa meio que sem nexo, sem nada, e falar de liberar maconha vai ser mais uma catástrofe aí, anunciada e grande, e que vai lotar muito mais esse lugar, não por maconha, mas com outras drogas, porque a pessoa não vai ficar só na maconha. Como se a maconha por si só também já não causasse vários problemas, né? Então. Assim, a gente vê que, no final das contas, de todas essas coisas que a gente tem conversado, a gente tem visto que volta para uma mesma situação, que é a instituição criada por Deus, que é a família. Então, ou seja, se eu sigo quais são os preceitos bíblicos, tem um negócio que já está virando clichê no podcast, aqui no FlechaCast, que é a gente falando sobre o manual, né? Muita gente fala, mas o ser humano ele vem sem manual. Mentira! Tem manual sim, pega a Bíblia ali, você vai olhar, é um manual para todas as situações. Qualquer coisa que tiver, cara, tem ali, tem especificação, tem instrução, que você deve, não deve fazer. Então, quando a gente vê as coisas andando por esse caminho de destruição, não tem como, e aqui nós não vamos fugir com a verdade, de dizer que sim, há um plano maligno contra a destruição das nossas vidas. E qual é o melhor jeito de eu acabar com a vida? Quanto mais cedo possível. Então, por que eu acabo com a família? Porque de uma família, eu acabo com a vida de vários filhos, de várias outras famílias, e vai sendo um efeito cascata. Né? Ou seja, qual é um dos primeiros... Todos os casos que você foi falando aqui, uma das primeiras coisas que acontece quando a pessoa começa o problema das drogas, interfere na família. É o casamento, é com os pais, é com os irmãos, com o seu convívio social, até a pessoa perder a sua própria identidade. Eu ouvi uma referência uma vez que me marcou muito também, que é em relação à identidade, que é como é que eu sei quem sou eu, né? A melhor referência foi a de Pedro, né? Quando Cristo vira para Pedro, quem eu sou? Quem diz que eu sou? Não, tu é o Cristo. Ele fala, então você é Pedro, sobre quem edifica a minha igreja. Então, a partir do momento que ele reconhece a identidade de Cristo, Cristo revela a identidade dele próprio. Então, como é que eu descubro qual é a minha identidade? Eu busco em Cristo. Quem me criou sabe quem sou eu. Né? Como é que eu vou saber para que esse pedestal foi feito? Quem é que vai saber o melhor jeito desse pedestal? Quem fabricou ele. Tem um manual, sabe para ele funciona. Como é que eu vou tirar o melhor dele? Eu volto no Criador. Como é que foi feito? Quer saber como eu fui feito? Vou para o meu Criador. Senhor, para que eu fui feito? Como é que eu funciono? Como é que eu vou funcionar? Né? Deus abençoe que, com o tempo, isso aqui, em vez de simplesmente recuperar a vida, seja um lugar para celebrar a vida. Seria muito melhor a gente, em vez de estar tendo que recuperar, a gente celebrar outras vidas. Imagina isso aqui para a gente ter convívios de famílias e outras finalidades. Né? Mas graças a Deus pela vida sua, da sua esposa, de um trabalho que tem sido feito e que é de fato lindo ver. E eu convido, de verdade, você que está assistindo, participe, contribua. Existem várias maneiras que a gente foi falando aqui. Você pode contribuir de maneira financeira, pode contribuir com coisas, pode contribuir com o seu trabalho, com o seu tempo. Né? Quantas pessoas às vezes que vêm para cá sem famílias e o tempo de conversar, de se sentir humano de volta. Né? É importante ver isso. A gente tratar, porque a diferença sua de alguém para estar aqui é a graça de Deus. É que a gente tenha esse amor, essa compaixão. Esse papo, acho que ele pode ir muito longe ainda. Se deixar, a gente vai longe. Eu quero, inclusive, deixar o convite aberto para que a gente tenha mais conversas com mais pessoas. De certa forma, isso vai acabar sendo uma sériezinha. Já vou dar um spoiler. Tem outras conversas que a gente vai ter ainda nesse mesmo tema para mostrar outros lados disso, porque é importante que a gente, como igreja, como servos do Senhor, a gente tenha essa clareza do nosso papel. Não é papel do Estado, não é papel
É meu papel como cristão, é seu papel. Nós temos que ativamente ter amor com os outros e agir nesses momentos é agir com amor. E eu queria que você falasse uma última consideração, pessoal, fazer algum convite, alguma coisa, para que eles possam se sentir à vontade. Eu já começo agradecendo de verdade pelo seu tempo. Eu sei que são muitas atribuições, muitas coisas, mas tirar esse tempinho aqui com a gente, eu fui edificado demais e tenho certeza que o pessoal em casa também tá amando. Eu queria estar agradecendo aí a Flecha Podcast, né? E, na realidade, a todos que vão estar assistindo, porque se você conhece alguma pessoa que está nas drogas, nós vamos colocar à disposição a rede social, nosso telefone, tá? E-mail, alguma coisa que você possa entrar em contato, né, da nossa instituição, ou até mesmo conhecer a nossa instituição pelas redes sociais, tá? E eu gostaria de dizer, se você está nas drogas, o problema é seu. Mas se você quiser sair, o problema é nosso. A gente pode te ajudar, tá? E você que não está, você pode ser um voluntário em nossa instituição, tá? Liga-nos, entre em contato conosco e tente ver que você possa possa ajudar a nossa instituição, tá? Sendo voluntário, financeiramente, da forma que você achar melhor, tá? Nós colocamos à disposição a nossa casa para que você possa trabalhar juntamente conosco, porque sozinho nós não vamos conseguir fazer nada, junto nós pode chegar mais longe ainda, tá? Eu queria agradecer a todos que estão aqui, né? Muito obrigado e Deus abençoe. Amém, muito obrigado. Muito obrigado a você que acompanhou a gente até aqui. Terminar mais uma vez com mais um momentinho de pedinte, né? A gente precisa disso. Deixa o seu like, compartilha. Se tem uma pessoa que o Espírito Santo tem te mostrado, cara, essa pessoa precisa ver sobre esse assunto, precisa saber mais, ou uma família que precisa de assistência nesse tipo de coisa, para entender melhor sobre o assunto, saber que tem solução, tem saída, existe transformação. Deus continua transformando e mudando vidas. Então envia para ele, comenta aqui, ajuda, porque quanto mais esse vídeo for comentado, compartilhado, mais pessoas vão ser alcançadas para que a palavra de Deus seja espalhada. Então, deixa aí o seu like, compartilha, comenta. E semana que vem nós temos mais um. Semana que vem não, agora a gente está Alex, me confirma? 15 dias? 15 dias. Nós vamos ter os nossos episódios com algumas séries. Temos coisas novas acontecendo. Interaja com a gente no Instagram também. Os contatos aqui do Café com Cristo vão estar aqui embaixo. A gente vai colocar as informações para você entrar em contato. E que Deus abençoe você, a sua família, e que você esteja cada vez mais trazendo a vida cristã para a prática. Muito obrigado, de verdade, mais uma vez. Foi um tempo maravilhoso. Que o Senhor continue abençoando tudo que tem sido feito aqui. E pode contar com a gente no que for preciso. A gente está junto Nós que agradecemos. nesse caminho. Valeu, até mais.